Muito obrigado a Célia, deixa eu já admitir todo mundo. Vamos lá. Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar aqui nessa live, nesse especial que começa as aulas ao vivo do curso Fontes e Evitar Desinformação. A gente vai, por meia hora aqui, falar, estou no Google Meet, na nossa plataforma oficial do Saber Ampliado, mas também no Instagram hoje, agradecendo todo mundo que está participando. Vou contar um pouquinho da história do curso, né, como ele surgiu. A Leonora foi testemunha lá num dos nossos encontros do Saber Ampliado do Pedro Cortella. Tudo bem, Leonora? Boa noite. E saudação também para a Célia, para a Cristiane, para a Elisa, Vaider, Liana, Andréa Vilar, boa noite para todo mundo. Aliás, deixa eu colocar aqui no Instagram o Saber Ampliado, o link para vocês participarem, tá? Para vocês conhecerem mais do Saber Ampliado, que é um trabalho incrível, coordenado pelo Pedro Cortella, está lá o mestre professor Mário Sérgio Cortella, tem o professor Clóvis de Barros, tem muita gente bacana, o Guilherme Focco, que faz um jornalismo, comunitário maravilhoso, que é lá do bairro do Limão. O Gui foi produtor do Band Esportes, quando eu trabalhei na Band também, a gente tem muito tempo que a gente se conhece, é muito legal. Ana, Rafa, bem-vindos, vou aqui, admitindo todo mundo, tá todo mundo dentro da nossa conversa. Então, a gente vai começar as aulas ao vivo desse encontro, falando basicamente o que é conteúdo bom e conteúdo ruim, porque a ideia desse curso veio para mim há muito tempo, não exatamente na forma de curso, eu estava fazendo meu mestrado em comunicação, eu sou jornalista, formado pela PUC de São Paulo, moro nos Estados Unidos, estou no Brasil hoje, não é o meu ambiente normal aqui. Se você acompanhar as aulas, você vai ver que eu tenho o New York Times atrás de mim, uma máquina de escrever, uns livros. Lá na minha casa, no meu estúdiozinho, é diferente. Estou aqui no Brasil, passando uns dias, tem trabalho, tem família, e as aulas ao vivo, bom da internet é que a gente pode fazer, né? A gente pode se encontrar sempre, a gente pode estar junto em diferentes circunstâncias. E eu lá nos Estados Unidos fiz o meu mestrado em comunicação. Em algum momento das aulas, claro, quando a gente se aprofunda, né, essas coisas ficam na cabeça, e eu comecei a pensar, por que a gente não trabalha mais, né, especialmente alguém de comunicação como eu, para que as pessoas entendam, e isso já deve ter uns 5 anos, mais ou menos, 4 anos, né, a importância de evitar desinformação, porque é um dos grandes problemas desse nosso mundo atual. Para você ter uma ideia, eu estava lendo no jornal O Globo outro dia, já tem até um distúrbio conhecido como brain rot, que em inglês é meio que apodrecimento do cérebro, né, um nome bem chamativo, mas é um distúrbio causado por conteúdo fútil na internet. E depois você tem outros danos claros, né, de informação, de desinformação, informação falsa, que é colocada de propósito, então pessoas têm as suas credibilidades, né, impactadas, você tem gente que sofre, você tem mercados que sobem e descem, gente que perde dinheiro, enfim, desinformação é um problema muito sério. E aí eu fui um pouco para a fonte de tudo que está acontecendo, imaginando que passa também por algumas mudanças que estão acontecendo na nossa própria forma de consumir informação. E eu já descobri algumas coisas fascinantes, por exemplo, que a gente muitas vezes não para pensar, né? A leitura não era, por exemplo, uma coisa natural do nosso, vamos dizer assim, do nosso kit de ferramentas original como ser humano, né? Falar, tudo bem, para expressar a nossa para a gente se comunicar, mas leitura não. E olha só, o Sócrates, que é o filósofo, não o craque de bola, mas o filósofo grego, quando as pessoas começaram a valorizar a escrita, ele se incomodou muito, porque ele achou que aquilo seria muito ruim para a capacidade de memorizar as coisas, para a capacidade de ter a consciência crítica. Ele achava que aquilo fazia parte da cultura falada, da oralidade, daquelas discussões que eram realmente marca da vida que eles viviam ali na Grécia Antiga. Então, dá para a gente, tem especialistas falando sobre isso. Esse aqui é só um dos livros que eu estou lendo, eu estou sempre mencionando no curso. Os livros, normalmente eu estou lendo em inglês, eu tenho mais facilidade lá. Esse aqui é da biblioteca da minha região, ó, dá para ver, tá até com carimbo aqui, mas eu vou devolver bonitinho, eu sempre faço isso, tá?
mas eu estou adorando. Ele chama What the Internet's Doing to Our Brains, né? O que a internet está fazendo com os nossos cérebros. The Shallows. Shallow é o raso, né? Então é meio que a superfície. E o Nicholas Carr fez um trabalho muito legal aqui, falando justamente que a gente tem vários estudos mostrando que a gente está passando por novas alterações no cérebro por causa da internet. O jeito de consumir informação mais superficial, informações mais curtas, isso a gente já meio que percebeu, né? A atenção das pessoas ficando mais curta, e aí o impacto direto na desinformação. Por quê? Porque se você dedica menos tempo para ler, para se aprofundar, naturalmente você pode ser manipulado de forma mais rápida. Naturalmente, você pode cair, né, nessa armadilha da desinformação. E aí você pode falar, mas está todo mundo nas redes sociais, o que vai acontecer? Bom, eu te falo já, o que pode acontecer é que você pode queimar o seu filme no trabalho, você pode ter problemas pessoais, basicamente, assim, é muito simples, né? Não é um negócio tão tranquilo ficar justamente divulgando informações falsas, passando para frente, sem prestar atenção no que você está vendo. Então, a ideia do curso é fazer a gente pensar um pouquinho por que é que isso tudo está acontecendo hoje em dia. Eu vou... acho que não é exagero, mas para algumas pessoas pode soar, né? Eu vou dizer que, para mim, para as nossas crianças, isso vai ser quase tão importante quanto ler, né? Saber o que é conteúdo bom e o que é conteúdo ruim. A gente tem inteligência artificial colocando cada vez mais dificuldade para isso, né? Porque você vê lá um vídeo perfeito da pessoa, e, aliás, o próprio Pedro Cortella, nosso mestre do Saber Ampliado, tem usado inteligência artificial para produzir alguns vídeos. Você olha aquilo, você fala, é o Pedro falando, né? E, claro, baseado na imagem dele, na voz dele. Então, mas ele tá dizendo que foi um conteúdo, é um conteúdo que ele aprovou, que ele criou, e que ele usa a ferramenta, porque é parte do trabalho dele. Mas isso para enganar pessoas, isso para... já passou o tempo. Eu estava me lembrando outro dia que, nos anos 80, um político americano ele estava tentando disputar com o Ronald Reagan a Casa Branca, ele era um democrata, e ele foi tirado da disputa porque ele foi fotografado com um amante. E foi a primeira vez que a vida pessoal... Até então, era meio que... os jornalistas meio que fechavam os olhos, a vida pessoal é a vida pessoal e tudo mais. A prova do jornal, que foi o Miami Herald, que foi o jornal que deu a notícia, né, que saiu com o furo, foram fotos, né? E hoje em dia, imagina o que você pode fazer com inteligência artificial, imagina que você pode manipular, né? Não dá mais. Se aparecer uma foto, a gente já desconfia de cara, né? Se for um negócio muito impactante, não dá para simplesmente dizer, não, tá aí, tá aprovado, né? Um vídeo, hoje, também não. Um áudio, também não. Você precisa de especialistas, tem até um caso no Brasil de um comprovante de Pix, né? Do Nego Di, não é isso? Que eles foram verificar e viram que era um comprovante falso. Estava lá, quer dizer, inicialmente todo mundo acreditou, 1 milhão, né? E depois a polícia investigou e disse que era um comprovante falso. Então, com tudo isso, a gente está correndo risco mesmo. Se não tomar providência, a gente não cuidar do conteúdo que a gente consome, ninguém vai cuidar para a gente. Pelo contrário, a gente vai ter mais gente querendo se aproveitar, a gente vai ter mais gente querendo manipular política, para te vender produtos. Imagina só, a gente está na internet, e muitas vezes hoje a gente compra as coisas na internet, ou a gente pesquisa para comprar. Teve um caso recentemente, lá perto de Nova York, onde eu moro, um médico fazendo reviews falsos, avaliações falsas. Você imagina só, você entrar na internet, escolher um médico, e ele, né, naturalmente, quando a polícia descobriu, ele foi preso, mas ele tinha lá a esposa dele e uma agência que botavam reviews falsos para ele ter uma nota boa na internet e vários comentários, e aí as pessoas podiam se encorajar e falar, vou marcar com esse médico, tem uma boa avaliação na internet. A gente usa muito essas informações e a gente costuma prestar pouca atenção porque está tudo muito rápido e superficial em muitos momentos, né? Não dá para a gente dar conta de tanto conteúdo, de tanta informação, de tudo que está acontecendo. Eu dividi o curso
em desconfiança, credibilidade. Vou citar alguns temas aqui que eu quero debater nas aulas, né? Algumas aulas já ficam disponíveis aí logo, logo. Confiança versus concordância, esse aqui eu acho super importante. Não é porque você concorda que você deve confiar, porque você pode concordar com a premissa, você pode concordar com a ideia geral daquilo que está sendo dito, mas o artigo pode ser todo falso, em cima de algo que você concorda, né? Então, é perigoso. Outra coisa é que, de repente, a gente pode não ter uma verdade só, né? Você pode estar meio viciado, achar que qual é a única opinião que vale aqui, e pode ser, de repente, que a conclusão seja essas pessoas veem de um jeito, essas pessoas veem de outro, e aí você consegue formar a sua opinião também, mas não precisa encarar aquilo como uma verdade absoluta. Tem toda uma indústria de fake news, como eu estava falando há pouco, e de reviews falsos. Eu vou falar sobre isso também, para você entender que essa manipulação, ela serve a alguém, né? Não basta a gente achar que, não, todo esse conteúdo está aqui na internet, está todo mundo de boa intenção como eu. Não, tem muita gente faturando, e faturando alto com informação errada, com informação que prejudica as pessoas. Isso a gente já viu de várias maneiras. Tem também a questão da responsabilidade, porque as plataformas não assumem a responsabilidade, dizem que a responsabilidade é de quem posta, né? E, por enquanto, o governo dos Estados Unidos, por exemplo, tem entendido assim, né? E a principal fonte de capacidade para regulamentar esse setor, embora na Europa a gente tenha um aperto um pouco maior, né? E a União Europeia sendo um pouco mais dura com as plataformas, mas elas ainda conseguem ganhar muito dinheiro com as postagens sem se responsabilizar com o que está sendo postado, embora o algoritmo seja também considerado curadoria, né? Você vai vendo cada vez mais coisas e eles vão te alimentando essas mesmas coisas. Então, essa é a responsabilidade que muita gente vê também nessas plataformas, né? Mas a gente vai discutir esse tema. E ainda, obviamente, inteligência artificial, como eu já citei, e todas as ferramentas, tudo que a gente pode fazer para incorporar essa checagem de informações no dia a dia, né? É uma questão de treino, é uma questão de prática e de dedicar um pouquinho de tempo, sim, mas acho que vale muito a pena. O que eu costumo dizer é que eu olho para um artigo, eu já vou colocando... nos Estados Unidos eles falam muito red flags, né? A bandeirinha vermelha, que é o sinal para você prestar atenção. Hoje, já com o treino, eu já vou fazendo isso. Isso aqui me parece estranho, isso aqui parece interessante, isso aqui mostra que esse artigo tem valor, e aí, a partir disso, às vezes você precisa realmente fazer uma verificação maior. Também depende de como você vai usar esse conteúdo, claro, né? Se for uma mera leitura, é uma coisa. Se for algo que você vai usar para o seu trabalho, que você vai usar, por exemplo, para comprar alguma coisa importante, colocar os seus filhos na escola, escolher a escola, aí cheque quantas vezes você puder, né? Infelizmente, as pessoas, elas repassam conteúdo, isso também tem várias pesquisas que mostram, sem necessariamente ler, sem necessariamente abrir, muitas vezes, o link que está ali, né? Simplesmente pela manchete, elas já repassam, e é o problema da concordância, né? Opa, concordei com essa manchete, tá aqui, ó, vou mandar para todo mundo. E o que a gente tem hoje de sites que colocam ali, sei lá, você coloca Diário, Jornal, Folha, que são nomes, né, na cabeça de todo mundo, são conhecidos como nomes de grandes veículos de comunicação. E coloca de alguma coisa qualquer, .com.br, .net, e faz uma carinha ali de um site que parece um site de notícias sério, mas, na verdade, estão buscando só cliques, né? Tem uma remuneração por cliques. Hoje já mudou um pouquinho, mas por muito tempo o Facebook alimentou muito esse tipo de conteúdo, né? E acabou fazendo com que muita gente caísse em conteúdo muito ruim, de pouca qualidade,
eu sei que tem muita gente, eu vou falar também disso, né, que desconfia hoje da grande mídia, muito mais do que anos atrás. A gente tinha, eu falo numa das primeiras aulas, nos anos 60 e 70, um jornalista americano chamado Walter Cronkite, que foi eleito numa pesquisa o homem mais confiável do país, no começo dos anos 70, 72, se não me engano. E o Jornal Nacional, por exemplo, da Rede Globo, tinha 60 pontos de audiência em 89, que foi o ano da primeira eleição para presidente depois da ditadura militar. Então, assim, mudou muito com a internet, essa coisa dos veículos de massa. A gente meio que terceirizava a ideia de credibilidade, assistia e lia, e falava, bom, se está aqui, deve ser verdade. E aí, com a internet, isso realmente pulverizou, e a gente tem conteúdo, e a gente faz conteúdo também, né? A gente produz muito conteúdo e a gente tem que saber da nossa responsabilidade, porque ao produzir e repassar conteúdos, a gente tem responsabilidade também, né? Então, poder avaliar a qualidade desse conteúdo é fundamental, porque a gente pode se prejudicar e prejudicar os outros na vida. E as pessoas perderam muito da confiança em grandes veículos de comunicação, porque também tem ataques direcionados, né? Tem interesses específicos de muita gente de acabar com essa credibilidade, e os veículos de comunicação também vivem um momento muito difícil de modelo de negócio, então diminuíram a qualidade do seu produto, né, e fazendo com que essas críticas, obviamente, ficassem mais fortes e fizessem mais sentido. Só para completar aqui, eu vi que a Célia quer participar, eu quero muito ouvir, o Rafa também mandou uma mensagem aqui, agradecendo também o pessoal que está aqui no Instagram, o Leandro está chegando, já vai entrar também na nossa sala. Então, conteúdo bom e conteúdo ruim, a gente consegue definir de uma maneira quase tranquila, né? Se você tiver aspas, se você tiver procedência da informação, se você perceber que tem o cuidado de checar, ou pelo menos de te dar diferentes lados, né, daquilo que está sendo discutido, você vai perceber que esse conteúdo tem a possibilidade maior de ser um conteúdo bom. Mas, de novo, dependendo da importância que você vai dar para esse conteúdo, vale checar em mais de uma fonte, é sempre importante isso, né? Se você for usar isso para o trabalho, se isso for muito importante pessoalmente, profissionalmente, cheque em diversas fontes. Se tiver num lugar só, desconfie. Aliás, desconfiar é bom para tudo, né? Desconfiar é a palavra certa para esse conteúdo que a gente tem hoje na internet, né? Não custa nada, dá uma olhada, checa, vê se realmente faz sentido, e aí sim você incorpora, aí sim você repassa, enfim, faz o que você quiser com o conteúdo e assume a responsabilidade também, né? Porque se antes a gente tinha um número menor de opções para consumir informação e conteúdo, e hoje a gente tem muito mais, a gente tem muito mais responsabilidade também, porque a gente repassa, a gente dá like, a gente comenta esses conteúdos, e a nossa responsabilidade é grande, não é para achar que a gente pode fazer isso à torta e à direito sem assumir essa responsabilidade. Nas aulas ao vivo, a gente vai passar por como entender os sinais do que precisa ser checado. Então, eu vou mostrar em alguns artigos, por exemplo, aqui, algo que chamaria atenção, aqui algo que eu olharia 2 vezes, né? E isso, falo também da minha experiência, eu falei um pouquinho da minha formação acadêmica, mas eu trabalho como jornalista há 25 anos, 27 anos já, então é bastante tempo, produzindo notícia, a gente fica exposto, eu garanto para vocês que se eu tivesse pisado na bola, o espaço já teria se fechado, tem muita gente querendo fazer o trabalho, e muita gente boa fazendo o trabalho de jornalismo. Se você não cuidar do seu trabalho, não levar informação de qualidade para o ar, você perde o seu espaço. Então, são 27 anos fazendo isso, né, porque eu também processo informação, né, conversando com as pessoas, lendo e levando para o ar aquilo que eu considero conteúdo de qualidade. Como é o passo a passo dessa checagem, então vou falar também como é que você pode, desde o começo, viu lá uma manchete, começou a ler o artigo, ou ver um vídeo, como você faz o passo a passo para chegar à sua conclusão.
os atalhos para uma verificação rápida, porque, claro, estou pedindo aqui para que todo mundo dedique tempo, mas eu sei que, né, a gente precisa aprender maneiras de fazer as coisas no ritmo da internet, no ritmo da nossa vida atual. A inteligência artificial, então, também como saber usar e saber entender o que a inteligência artificial pode fazer, então, ajuda a gente a desconfiar, né? Se você conhece as capacidades da inteligência artificial, você sabe até onde ela pode ir, e você sabe também como se proteger de informação ruim a partir disso, e como ajudar os outros, porque eu acho muito importante também, no final de tudo, que a gente não só faça a nossa parte, mas é um processo que, se a gente puder ajudar os outros, se a gente puder levar também esse tipo de conhecimento e alertar os outros, uma coisa ajuda a outra, né? E a gente tem um ambiente muito melhor, muito mais saudável, em todos os lugares, nas redes sociais, na internet como um todo. Deixa eu pedir, então, para a Célia fazer a sua participação aqui. Célia, por favor, fica à vontade, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Não é rapidamente, acho que até o que você colocou agora, né, sobre o que nós vamos encontrar aqui desse de conteúdo, já faz referência ao que eu ia falar, que é essa velocidade enorme, né, que a gente está tendo de mudança de tecnologia, de inovação, que o tempo todo tem algo novo, e realmente de que forma que a gente vai se adaptando, né, para usar, né, vamos chamar assim para o bem, né, com responsabilidade, o que se tem de novidade, né, mas também com esse olhar, esse viés do cuidado, né, enfim, mas o que você colocou aqui para a gente, que eu fui anotando aqui, o que nós vamos ver no seu treinamento, acho que isso já clareou bastante aqui para a gente, né? No mundo que a gente está vivendo de polarização, que essa é uma verdade, né? Onde a utilização das redes sociais e da internet, às vezes, é muito mais para atacar, né, do que para transmitir conhecimento. Com certeza esse conteúdo será muito válido para todos nós aqui. Era isso, muito obrigada. Ótimo, obrigado, muito obrigado, viu, Célia? Falando exatamente sobre isso, eu separei, eu estava, obviamente, querendo trazer alguma coisa do noticiário recente aí para exemplificar tudo isso que a gente está falando. E teve uma fake news que foi global, sobre a Olena Zelenska, que é a mulher do Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, né? Rússia e Ucrânia nessa guerra terrível, e agentes russos espalharam a informação de que, enquanto estava rolando a guerra na Ucrânia, ela estava fazendo compras e tinha torrado $1 milhão, né, num dia de compras. E isso foi para vários lugares do mundo. Muita gente compartilhou, porque é uma coisa que gera indignação, que as pessoas não estão, de modo geral, treinadas a desconfiar, acostumadas a colocar isso no dia a dia. Viram ali, acharam que visualmente né, fazia sentido, ou às vezes quem está postando, né, que tem a credibilidade, credibilidade é algo que a gente dá para as pessoas, né, e para os jornais, e para os influencers, e para os sites, né, e aí muitas pessoas acabaram caindo nessa. Era uma notícia falsa, né, e olha só, né, em meio a uma guerra, para desestabilizar, obviamente, o governo da Ucrânia e tudo mais, sem tomar partidos aqui, né, só para se ter uma ideia do tamanho de tudo isso. Isso foi há alguns dias, né, e obviamente, como eu estou gravando essas aulas, fazendo todo esse conteúdo, eu tenho recebido de amigos queridos como a Ana, né, me manda às vezes alguma coisa, olha isso aqui, acho que tem a ver com o seu tema, e eu estou, né, também separando, é impressionante a quantidade de coisas, né, que é meio que aquela coisa quando você começa a procurar o vermelho em algum lugar, você vê vermelho em todo lugar. Agora, assim, eu já era um negócio que me incomodava, agora eu não paro de ver, né, infelizmente, tá por todos os lados. Rafa Freitas, grande Rafa, diz aqui, a chance de acreditar em qualquer coisa aumentou vertiginosamente, né? As pessoas realmente não têm usado muito critério para acreditar, né? Olha o Pedro Cortella chegando aí, saudações, hein? Já vai se juntar a gente para o finalzinho desse papo. Muito legal. É isso mesmo, né, Rafa? As pessoas acabaram se habituando nessa velocidade e superficialidade, né? Não dá para... Não, tá aqui, né?
essa manchete faz sentido, vai para frente, eu já li e vamos embora, né? E é importante usar tempo, usar ferramentas certas para que você não caia em situações... pode ser até ridículo em alguns momentos, dependendo do que você for compartilhar, dependendo do que você for falar, né? Você pode cair numa situação que é completamente desnecessária. Então, dá uma olhada. Eu sei, como eu disse, tem muita gente que está desconfiando dos grandes veículos de comunicação, mas eles são grandes por uma razão, eles têm, muitos deles, mais de 100 anos de história por uma razão, e claro que você não precisa abraçar 100% do conteúdo que está lá, e às vezes você pode não concordar, de novo, assim como concordar não significa confiar no que tá ali, né, na qualidade daquele conteúdo, às vezes você pode ler um conteúdo de ótima qualidade e não concordar, faz parte, né? Então, saber essa distinção, saber como lidar com essa diferença, eu acho fundamental, e é isso que eu quero que a gente consiga nessas 10 aulas, mais todos os papos ao vivo, e claro, né, quem quiser, tanto no Instagram, quanto na plataforma, quanto no Saber Ampliado, mandar sugestões, mandar perguntas, contar situações, né, pelas quais todo mundo passa, né, todo mundo já se envolveu em alguma situação que você se viu diante de alguma notícia como essa. Eu me lembro, meu querido pai, de que eu tenho morro de saudade, vocês lembram da época dos PowerPoints? Não era nas redes sociais, o pessoal mandava e-mail com PowerPoint, e tinha lá uma teoria da conspiração, tem uma época que aquilo mexeu com ele, e ele achou que ele estava, ele mandava para a família, eu mandava para ele, olha pai, olha isso aqui não faz sentido, e às vezes era questão de eu só dar um Google e olhar alguma coisa, né, e meu pai é um cara super inteligente, um cara super bem informado, mas muitas vezes, a teoria da conspiração, essas teorias da conspiração, elas são bem-sucedidas porque elas mexem com... Tem uma coisa na gente que, né, você fica instigado, acha que, pô, realmente faz sentido, sensacional, como é que ninguém pensou nisso antes e tal. Só que as pessoas abraçam muitas vezes, né, coisas que não é só porque fazem sentido, ou, né, porque, pode ser, hein, que você pode e deve abraçar e, principalmente, divulgar, né, aumentar o alcance dessas coisas. É bom ter certeza do que você está vendo, né, muitas dessas... Tem filme muito bom com teoria da conspiração, pode ser bom para ficção, mas para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia, pode fazer um estrago enorme, e essa é a contribuição que eu quero que esse curso dê, né, que a gente como uma comunidade aqui, nós todos juntos, a gente possa começar também a espalhar mais essas ideias, essas iniciativas, e evitar que esse conteúdo ruim, esse conteúdo que muitas vezes é feito não só com má qualidade, mas ele é feito para manipular, né, de forma proposital, para algum ganho financeiro, para algum ganho político, algum ganho econômico, e que esse conteúdo pare de ter o alcance que teve nos últimos anos, e que a gente tenha, como diz o Pedro, né, na internet, um ambiente muito melhor, de conteúdo de mais qualidade, porque tudo depende do que a gente consome, né? Se as pessoas pararem de consumir esse conteúdo, ou tiverem mais critério, começarem a dar menos audiência para esses atores, para esses sites, essas pessoas que vão divulgando essas coisas, né, o algoritmo vai punir, e essas coisas vão diminuir também de importância, né? E aí, naturalmente, a gente vai ter mais espaço porque tem qualidade, porque é bom, e porque vai impactar positivamente na nossa vida. Eu deixo o espaço aberto, a gente bateu meia hora, mas se alguém quiser falar alguma coisa ou fazer alguma observação, fica à vontade para a gente poder concluir essa primeira aula ao vivo do curso. A Célia já falou, o Rafa mandou mensagem aqui, tem gente mandando também no Instagram, porque eu fiquei hoje no Instagram, depois o pessoal no Instagram não acostuma, não, vai ter que ser lá na plataforma Saber Ampliado, que, aliás, vale a pena, muito conteúdo, muito bom, né, que você vai ter lá à disposição. O Ederson Assis mandou um alô aqui, muita gente passou pela live aqui no Instagram, mandou saudação, do Orgival também, muito obrigado para todo mundo aqui
que mandou mensagem. Leonora levantou a mão, por favor, querida. Olá, Olá. Patrícia, olá, pessoal. Não, eu adorei tudo que você falou, só queria colaborar. Você comentou dos reviews falsos do médico, e a gente teve um caso, né, falando da área da saúde, da questão da estética, que levou a óbito o paciente que nem era esteticista, nem era da área da saúde. Então, assim, claro que na área da saúde a gente entende o risco, né, de vida, mas tudo que é feito tem um impacto. Então, essa questão que o Pedro sempre fala, né, da autoridade, é necessária no mundo digital também. É por isso que a gente está aí, né, querendo passar isso do mundo real para o digital. Então, para as pessoas pensarem mesmo o quanto isso é importante, né? E às vezes é uma coisa que vai se construindo aos poucos, né, Leonora? Assim, é um incômodo que vai aumentando, né? Então aquele exagero, aquele conteúdo de má qualidade que é feito só para chamar atenção muitas vezes, né? Não estou nem falando de coisa criminosa como essa, estou falando, às vezes, um negócio que pode parecer sutil, como muitas vezes comentário de política ou de futebol. As pessoas, aquilo, você nunca sabe como as pessoas vão receber, né? E para algumas pessoas aquilo pode se transformar em algo muito nocivo, né? Então, é claro que, enfim, a gente não consegue controlar o que todo mundo faz, mas é bem óbvio que esse tipo de conteúdo é nocivo, que esse tipo de conteúdo provoca polarização, divisão, medo, muitas vezes, né, do que é diferente. A política tem usado muito isso, né? Falo também em uma das aulas, a história toda da eleição americana de 2016, Cambridge Analytica, né, que foi um escândalo enorme, pegando os perfis psicológicos das pessoas e atacando no medo, né? E isso, se pelo menos se a Cambridge Analytica não está mais fazendo, né, mas virou a prática da política americana, né? A gente está em meio a uma eleição lá. Ontem mesmo eu estava no ar na CNN trabalhando e fui direto para o aeroporto para vir aqui para o Brasil. E é impressionante assim, como a política ficou um negócio do medo, tanto que a gente teve um atentado contra o Donald Trump, e os republicanos logo disseram, mas também, vocês já ouviram o que os democratas falaram, que tem que acabar, tem que parar o Trump de qualquer jeito e tal. E, de fato, lógico que você não pode dizer exatamente qual foi o motivo, até porque as investigações não chegaram ainda nisso, mas a responsabilidade está aí, né? E, de fato, o Joe Biden chegou a dizer isso, né? Temos que parar o Trump de qualquer jeito. E você pode entender de uma maneira, não, ele estava falando politicamente, tem que ganhar a eleição dele, mas aí tá o perigo de tudo que se fala. Normalmente eu não concordo com o Trump, já sou bem honesto aqui para quem está acompanhando, mas nessa eu acho que tem ali, né, um elemento dessa polarização, né? Alguém achar que... E tem também o das armas, tem o serviço secreto, que inclusive a diretora hoje saiu, né, depois de falar ontem no Congresso e tal. Foram vários problemas, mas essa divisão, que os dois lados eles se aproveitam dela, ela é muito perigosa. Diga, Pedro Cortella. Fala, Sérgio, tudo bem? E aí, tudo bem? Beleza, tudo bom. Cheguei tarde aqui, mas vi que a aula foi boa com o Obrigado. pessoal aí. Vai estar gravada, aliás, quem então eu vou pegou assistir. tudo, vai estar gravada, sempre assim nas aulas ao vivo do nosso Saber Ampliado, né? Vou assistir na gravação e deixar a dica também para o pessoal assistir. E uma sugestão, eu não sei mais sobre o que o pessoal comentou aí na live, mas disso que você estava falando, e até da live que a gente fez no outro dia, eu ficava pensando como que a gente pode criar lá, não só na plataforma do Saber Ampliado, mas também no curso, porque ele é muito vivo, né? Muito tempo real. Não dá para a gente saber o que mais que eles vão inventar de fake news, né? Ainda mais. Então, mas se a gente conseguisse criar juntos ali, ou que você desse para a gente um manualzinho, uma receita que dentro do jornalismo a gente pudesse seguir para verificar, né, as informações que chegam, e que a gente pudesse ter esse fórum também. Talvez essas aulas ao vivo sejam legais de fórum de discussão mesmo, sabe? Do que
o que é fake, o que é viés, né? O que é. Porque às vezes não é fake, mas é só uma forma de contar a notícia que deixa ela totalmente enviesada para outro lado, assim, sabe? Seja com Exatamente. imagem, seja com arte, igual aquilo que você falou quando a gente fez a live, né? Seja com a arte, com a imagem, com a manchete, o que for, assim, eu acho que vai ser muito bom esse conteúdo a gente trazer pro pessoal aqui. Estava vendo, já que você mencionou isso, ontem na desistência do Biden, foi anteontem, né? Anteontem. Estou meio virado aí. Vários políticos focaram né, principalmente, obviamente, os democratas, mas focaram na história dele, dizendo que a decisão dele tinha sido uma decisão mostrando o perfil dele de colocar o país em primeiro lugar e tudo mais. E um site que nos últimos anos ganhou muita projeção, que é o Político, né, na cobertura política, obviamente, dos Estados Unidos, colocou uma foto do Biden escura, ele de cabeça baixa e tal. Então, é isso que você está dizendo, Pedro. A notícia estava lá, era a mesma dos outros lugares. Mas olha só que diferença, né? Só com uma escolha de foto. Então, a manchete era lá, Joe Biden desiste da candidatura, mas ele estava de cabeça baixa, num lugar escuro, o isolamento estava ali na imagem. Então, muitas vezes, só entender isso. Falar, bom, tem aqui, por isso que é bom, uma fonte só de informação é nenhuma, né? É bom você ficar com os olhos abertos. Claro, foi uma interpretação deles, tem todo o direito de achar isso, e fazem a cobertura política e podem debater aqui e dizer, não, foi isolamento e tudo mais. Mas é muito diferente do que muitas pessoas falaram. Então, realmente, tem essa abordagem que vai te dar diferentes recortes de um mesmo fato. E a gente precisa estar munido dessas informações. Meu objetivo é esse, viu, Pedro? Que ao final do curso a gente tenha no papel ou na tela, né? O papel é coisa de velhinho, que nem eu. Que a gente tenha um resumo importante, né, das ações, do que a gente, como jornalista, faz quase que instintivamente, né? A gente... mas é treino, né? Ninguém sai fazendo isso no primeiro dia de redação. Você vai sendo treinado, vai observando outros profissionais, e é por isso também que muitas vezes a gente fala... tem que ter uma certa experiência ou algum tipo de treinamento para você ir para a rua, para você começar a expor o seu conteúdo, né? Porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Então vamos ver, a ideia é essa, né? Eu estou juntando as informações e preparando tudo para que a gente tenha ao final a última aula do curso é justamente incorporando ao dia a dia e a sua rotina online a verificação de qualidade do conteúdo. A gente vai chegar lá. Show de bola. Isso aí. A Célia também mandou aqui, olha aí o tema do etarismo, Pedro. Link total com o tema daqui também. É verdade. Exato. Vou falar sobre etarismo, então, no Autoridade em Pauta na quinta. Obrigado pela sugestão, Célia. É isso aí. Pois é. Que foi uma Valeu. discussão durante muito tempo nessa campanha em torno do Biden, mas agora também tem muita gente achando que os democratas têm que usar isso contra o Trump. Então, assim, acho que valorizar a candidata, aparentemente vai ser a Kamala Harris, né, é uma coisa, mas usar da mesma coisa que você reclamou é fazer uma manipulação parecida, né? Então, essa é a responsabilidade que todo mundo tem. Reclamar, todo mundo pode reclamar, né? Mas fazer igual, aí você acaba perdendo a sua própria credibilidade, né? Que as pessoas vão conferir para você. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma observação, eu vou deixar todo mundo descansar, porque já são 8h40 para você que está vendo gravado, o pessoal que trabalhou o dia inteiro, eu voei, cheguei hoje de manhã, minha mala não veio, fiquei 6 horas no aeroporto esperando minha mala, mas a gente está aqui, ó, firme, eu não acredito que eu não estou com sono, 8h40 da noite, eu estou aqui, ó, firme para a gente falar, é que esse tema é fascinante para mim, né, eu quero muito que a gente consiga chegar ao final desses papos ao vivo e com o curso disponível no Saber Ampliado, com muita gente prestando cada vez mais atenção na qualidade do conteúdo e espalhando por aí, que é fundamental também, né? Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui pelo nosso encontro, pelo Saber Ampliado, né, que você pode participar, enfim, a gente se encontra todo mês que vem tem mais, tem uma data aqui, viu, Ana? Não vou esquecer, não, eu marquei, ó.
20 de agosto, como entender os sinais do que precisa ser checado. A gente vai começar a dissecar em vídeos e artigos, né, os sinais daquilo que você precisa verificar várias vezes para ter certeza da qualidade desse conteúdo. Gente, muito obrigado, hein? Obrigado para o pessoal do Instagram também, desligando a nossa live aqui. Tchau. Tchau, Obrigada, pessoal aqui no Meet. Sérgio. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau. Obrigada, gente. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite.